quero começar essa ministração, irmãos, te fazendo uma pergunta. Quantos já nasceram de novo aqui? Quantos já entregaram sua vida para Jesus? Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Você guarda a resposta para você. De fato, você tem andado em paz? Deixa o Espírito Santo sondar seu coração. A Bíblia diz que o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, pelo qual, ou seja, pelo seu Espírito, ele esquadrinha todo o seu ser. Eu vou perguntar de novo para você. Você tem desfrutado da paz que é gerada como fruto da vida ressurreta? Isso tem sido uma verdade manifesta na sua vida? De fato, você tem andado nessa paz? Abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos. Como eu também não faço esboço, minha esposa às vezes fica tentando saber que eu vou pregar e vai ler minhas anotações. Ela vai ver, só tem versículo. A pastora Josi ontem, eu não sei quem foi que mostrou para ela, mas ela viu todos os textos que Deus tinha colocado no meu coração. E quando ela falou que Deus colocou no coração dela para falar, quem lembra aqui as 3 coisas que ela falou ontem aqui? Misericórdia, graça e... Fala aí, Adriana, bem alto. Restauração. Então fala a última aqui para mim no microfone. Deixa eu passar para ela. Fala. Não. Reconciliação. A pastora Adriana, ela se identifica com isso. Toda vez que ela ouve isso, ela lembra de mim. Que eu gosto de falar sobre isso. Não é isso, Adriana? A vida ressurreta traz um pacote para nós de tudo aquilo que nós precisamos. Amém, irmãos? Amém. Vou falar de novo. A vida ressurreta, ou seja, a vida de Jesus Cristo, traz para nós, no ato que nós nascemos de novo, que nós reconhecemos a obra de Jesus e confessamos Jesus como Senhor da nossa vida, traz um pacote completo de tudo que Jesus fez na cruz por nós e para nós. Amém, irmãos? Então, em Cristo Jesus, irmãos, eu e você já temos tudo que nós precisamos dentro de nós. Amém? Você ouve o pastor Luiz falar isso todo domingo. Eu estava falando com o pastor Luiz lá em cima o seguinte, que quando nós ministramos a palavra, nós precisamos crer que ela vai cair pelo menos no coração de alguém. E hoje eu tenho convicção no meu coração, irmãos, que eu não tenho condições de convencer você de nada. Mas eu tenho certeza que eu posso ser um instrumento na mão de Deus para falar a palavra que você precisa ouvir. Quando eu ministro a palavra, irmão, eu tenho certeza que Deus vai falar com alguém pelo menos. É por isso que o apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 3, que ele não se cansava de falar a mesma coisa, porque era segurança para vós outros. Amém? Então, pensando nisso, irmãos, o Espírito Santo colocou uma palavra no meu coração para falar para você, para lembrar você o que você tem nele. Amém? Amém? Nós estamos num encontro que nós falamos que é um encontro de vida ressurreta. Amém? A vida de Jesus em mim, a vida de Jesus em você. E eu fiquei procurando um texto, e de repente o Espírito Santo me levou para Romanos capítulo 6. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 6. Vamos começar por aqui. Aleluia. Jesus vai pegar você aqui hoje.
De novo. Fala pro teu irmão assim, irmão, Jesus vai te pegar. Agora fala assim, ó, de novo. Não, agora sim, ó. Legal. Fala com voz de crente agora. Fala assim, irmão, Jesus vai te pegar aqui hoje. Jesus vai te pegar hoje, Jesus. De jeito. De jeito. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Então, Romanos, capítulo 6, a partir do versículo 1, o apóstolo Paulo escreveu assim aos romanos. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também, fala assim também. Assim também. Tá, não pode crente, irmão. Fala assim também. Assim também. Aleluia. Andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Aleluia. Aleluia. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porque quem morreu está justificado, aleluia, do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre, fala para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Irmãos, essa palavra dispensa comentário. Essa palavra é uma palavra muito esclarecedora, muito completa. Paulo escreveu isso com uma precisão tão tremenda que dispensa comentário. Não é verdade? Que palavra tremenda. Mas algumas coisas saltaram para mim quando eu estava lendo essa passagem. Por exemplo, no versículo 5 diz assim, ó, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais o pecado como escravo, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Amém. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que nós fomos crucificados com Cristo. Nós morremos com Cristo, na semelhança da sua morte. Mas a Bíblia diz também que nós seremos, e na verdade, como foi até ministrado aqui ontem, nós já fomos ressuscitados com Cristo. Cristo, quando morreu, irmãos, ele morreu numa condição de pecador. Por quê? Porque ele pegou tudo que era meu, ele pegou tudo que era teu e levou sobre ele. É por isso, irmãos, que a palavra diz que quando Jesus clamou para o Pai livrar ele dali, o Pai virou as costas para ele. Por que Deus fez isso, irmãos? Por que Deus virou as costas para Jesus?
quando ele foi crucificado, quando ele estava carregando toda a nossa carga sobre ele. Para que nunca mais, irmãos, ele virasse as suas costas para nós. Oh, Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor. É por isso que a palavra diz que quando nós olhamos para ele, nós somos transformados de glória em glória. Por quê, irmãos? Porque agora Cristo ressuscitado, ele se identifica conosco, porque nós morremos com ele, na semelhança da sua morte, e ressuscitamos com ele. Isso quer dizer, irmãos, que a mesma condição que Cristo tem hoje, eu e você temos. Amém, irmãos? A Bíblia diz que o desejo de Deus é ter muitos filhos parecidos com Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Quantos lembram aqui em Mateus 3, quando Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão? Depois que Jesus foi batizado, que o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba, a Bíblia diz que ouviu-se do céu uma voz que se dizia o que, irmãos? Esse é meu filho amado. Eu estava compartilhando isso com o Júnior ontem, com o Luizão. Irmãos, isso é tremendo. Porque nós temos uma revelação de filho, amém? Amém. Nós temos revelação de filhos. Só que Deus tem nos revelado algo acima disso, irmão. Deus tem nos revelado que mais do que filhos, pelo fato de nós termos morrido com Cristo e ressuscitado com Ele, como Cristo é o Filho amado de Deus, nós com Ele nos tornamos filhos Amém. Amados. Amém, Jesus. Amém. Irmãos, é interessante que 3 coisas a gente pode ver nessa passagem. A Bíblia diz que ouviu-se uma voz. A primeira condição, irmão, você pode ouvir Deus. Amém. Amém, Jesus. Ouviu-se uma voz que se dizia: este é o meu filho amado. A segunda condição é que você é filho amado. Amém, meu Pai. E a terceira condição é que Ele tem prazer na sua vida. Sabe por quê, irmãos? Porque o sangue de Jesus foi suficiente para Deus. Não tem nada mais que eu e você podemos fazer ou possamos fazer para que Cristo nos ame mais, como foi falado aqui ontem. Ela pegou a minha palavra. Ela me deixou com o casaco na mão. Mas, irmãos, é interessante como o Espírito testifica. Irmãos, vou falar uma coisa para você. Você deveria estar se alegrando muito com essas coisas. Não, você não está entendendo. Você deveria estar se alegrando muito por causa disso. Amém, Jesus. Irmão, vou falar uma coisa. Se você tiver revelação dessa verdade na sua vida, nunca mais você vai achar que Jesus não te ama. Oh, Deus. Amém. Oh, Pai. Te amo, Senhor. Irmãos, eu fazia só uma oração quando Deus colocou essa palavra no meu coração. Eu falei assim: Jesus, faz a mesma coisa que o Senhor fez comigo. Pega essa palavra e coloca no lugar certinho. Irmãos, pensa num crentalhão feliz quando ouviu a Carol falar aqui: eu não vou me calar. Aleluia. Eu assim de longe pude acompanhar um pouquinho, né, do sofrimento. Tentei dar alguma palavra, tentei buscar alguma palavra. Eu tentei, Carol, confesso que eu tentei. Mas eu tinha consciência que se o Espírito Santo não pegasse a palavra e colocasse no coração dela, de nada valeria. Mas quando eu vi ela mesmo nas dificuldades dela, mesmo nas muitas dúvidas, né, Carol? Decidindo não se calar. Oh, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Uma vez, o Adonias foi abrir uma reunião no Ministério de Louvor.
Isso é 1927, Belo tinha 55 anos naquela época. E Dodô 54. E assim, quando a pastora Adriana falou um negócio aqui hoje de manhã, eu pensei até que ela estivesse jogando indireta para mim. Eu acho que ela percebeu, aí para não constranger, ela virou de costa para mim. Mas a pastora Adriana falou assim: irmão, sabe aquele irmão que quando louva só Jesus recebe? Irmãos, ela estava falando para mim. Aí eu pensei o seguinte: hoje é sábado de aleluia. Alguém precisa de um Judas. Irmãos, o irmão Adonias foi abrir um culto uma vez, uma reunião do Ministério de Louvor, que era 4, 5 horas que eles marcavam. E aquela reunião do ensaio de louvor era melhor do que os cultos, né? Porque, na verdade, na reunião do louvor, Deus se manifestava tremendamente. E quando ia começar o culto, as pessoas mandavam Jesus que estava ali embora. Muitas vezes acontecia isso, né? Irmãos, numa daquelas reuniões, Adonias abriu esse jeitinho dele, né? Abriu o culto com uma palavra em Apocalipse, que diz que quando os selos iam sendo abertos, havia uma grande expectativa no céu. Você lembra disso? A palavra, quando cai no nosso coração, nunca mais a gente esquece. Qual é a tua expectativa, irmãos? Qual é a tua expectativa, irmãos? Qual é a sua expectativa? Quando Adonias falou aquilo, e quando a Carol falou isso aqui, na mesma hora o Espírito Santo me lembrou aquilo. Porque no meio da fraqueza, ela decidiu confiar. A Bíblia diz que o poder do Senhor, irmão, se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Amém? Amém. A Bíblia diz em Apocalipse 3, que ainda que você tenha pouca força, você não deve negar a palavra. Irmãos, Satanás fez de tudo para eu não estar aqui. Satanás se levantou com uma mentira na minha vida. Infelizmente, Catrina passou lá em casa, irmãos, assim, de uma maneira impressionante. Você tem uma ideia de falar de mim? A minha filha Pamela, ela começou com uma dorzinha na garganta. 2 dias depois estava com a garganta doendo muito, procurando um lugar para dar benzetacil para não piorar. Ela estava próxima a fazer a prova da autoescola, né, do Detran. Aí quando foi num dia de manhã, ela acordou, estava doendo muito a garganta, eu olhei, estava cheio de placa, eu fui trabalhar. Quando foi meio-dia, eu recebi uma mensagem no grupo familiar que a gente tem lá, e eu estava pensando que ela estava mandando a mensagem só para mim, mas na verdade ela estava pedindo socorro, porque ela estava dentro do quarto, no meu quarto, deitada, e a Patrícia estava fazendo as coisas, a Juliana estava trabalhando comigo, né? Pedindo pelo amor de Deus para eu correr para casa, porque a garganta dela havia fechado, literalmente fechado, ela não conseguia abrir a boca. Aí eu peguei o carro, corri para casa, levei ela para o hospital. O hospital lá não está atendendo ninguém, uma dificuldade. Tinha pessoas que estavam desde 10 horas da manhã lá, isso já era quase 2 horas da tarde, não tinha sido atendido. Chegamos lá em meia hora, a Pamela foi atendida, o médico deu um antibiótico na veia dela. Quando foi 6 horas, cheguei em casa, ela estava comendo. Amém. Amém. Mas a Pamela era muito posicionada na fé. Aí o médico passou uns remédios para ela, e ela começou a tomar esses remédios. Só que o remédio começou a agredir o estômago dela, ela começou a ficar com enjoo, né? Aí ela tomava um remedinho para enjoo. Aí teve um dia, terceiro dia já, né? A gente não estava nem em casa. Aí ela pegou, a gente estava fazendo a mudança da Laísa, né? Semana foi uma peça, tive que fazer mudança, irmão. Sábado vim para o Rio, voltei na segunda, desmontei móvel, carreguei caminhão, né, Vânia? Montei móvel, segunda, terça, né? Aí a Pamela pegou e mandou uma mensagem dizendo que estava com dor no estômago de novo, né? Aí a Patrícia falou assim, toma um remédio. Ela pegou o remédio. Quando ela foi tomar o remédio, ela olhou para o remédio e falou assim, Pai, Deus, quem criou esse remédio foi o homem. Quem criou o meu estômago foi o Senhor. Eu não vou tomar esse remédio. Amém, Jesus. Não tomou o remédio. Passou uns minutinhos, a dor do estômago passou e ela não sentiu mais nada. Mas aí o paizão aqui que ministra a fé para ela... Bom, não tem condenação. Estou falando isso para você, é para tirar o peso da sua vida. Irmãos, eu não estou saindo do contexto, eu estou falando da paz de Cristo na vida ressurreta. Amém? E eu tive uns picos de pressão meio maluco, fui diagnosticado meio com zika. Eu fiquei esquisito, irmão. Eu fiquei esquisito.
A pastora se assustava comigo. Dormindo, do nada acordava de madrugada como se a vida tivesse saindo de mim, desesperado. E eu acordava, a tua vida está em mim, a tua vida está em mim. Não é assim? Eu voltava. Bom, fiquei mais de uma semana assim. Aí fui no médico, o médico medicou, passou uns remédios. Aí eu comecei a tomar um remédio de pressão, muito contra a minha vontade, Satanás querendo botar condenação. Aí o Luizinho ligou para mim, usado por Deus, né? Passando luta também, né? Na minha situação, não tem condenação, fica tranquilo, a gente sabe até que não tem, mas a gente fica lutando para testemunhar. A gente fica lutando. E o Espírito Santo falando para mim para falar sobre a paz de Cristo, Satanás querendo tirar a minha. Aí eu comentei com o Júnior Camara aqui, o Júnior foi perguntar como é que eu estava, eu acabei falando. Ele disse que a gente não pode mentir. Aí a Mara ficou preocupada aqui, acionou a igreja inteira e tal, falou com todos os cardiologistas da clínica, manda exame para mim, manda o resultado, e manda o resultado pelo WhatsApp, e o médico medica de lá, né? Irmãos, eu comecei a tomar o remédio, aí a pressão que tinha subido, agora começou a ficar baixa. A pressão chegou a ficar 8%. Aí eu tomava o remédio de manhã, ficava mais ou menos legal, tomava à noite. Quando eu ia dormir, a pressão ficava baixa. Eu acordava pensando que a vida, aí Satanás me pega dormindo, né? Pegava na curva. Aí eu acordava de novo. Senhor, tua vida está em mim. Ela acordava assustada, ficou uma opção de noite sem dormir. Aí eu fui diminuindo a dose do remédio, a vida não melhorada. Aí chegou o dia que a Mara marcou o médico para mim, eu vim aqui, quinta-feira, né? Aí fui lá, fiz o exame, teste ergométrico. Sim. Aí o médico pegou, a Mara pegou e marcou lá para mim o exame de teste ergométrico. Eu fui lá, fiz o teste. A mulher botou subida, né? 8 minutos, corri 15, 40 metros. Você está bem, você vai conseguir. Falei, eu vai morrendo. Você vai conseguir, a batata da perna doendo. É mais 30 segundos, eu falei, agora já é comendo caixão. Aí, irmãos, ela falou assim, não tem alteração nenhuma. Tua pressão está normal, não deu nada. Amém. Vai passar no médico. Irmão, com esse diagnóstico, eu vou pegar o exame dele, botar debaixo do braço e ir para casa. Eu falei assim, não, estou aqui, vou passar pelo médico. Aí fui lá no doutor Vitor. Irmãos, o médico me virou do lado avesso. Eu nunca vi um médico assim. Acho que era para provar a minha incredulidade de verdade. Cara, ele me examinou todinho, deitado, até a junta do pé ele apertou. Agora senta. Agora senta. Ele foi lá, fez todo o ritual de globo. Agora fica em pé. Aí ouviu de novo, sentou, fez uma porção de perguntas, olhou bem para minha cara e falou assim, olha, você não tem nada no coração. Falou assim, não, vou falar uma coisa para você. Eu posso quase afirmar para você que aquela mentira que Satanás jogou na tua mente, que você era hipertenso, é uma mentira de verdade. E você, eu posso quase afirmar para você que você não tem nada de hipertenso. De coração você não morre. O médico falou para mim. Eu comecei tomando 100 miligramas de remédio por dia. Aí quando eu fui lá, há 2 dias eu estava tomando 25 miligramas. Aí ele aferiu minha pressão 11/7. Quando eu estava fazendo o teste, 12/8. Aferiu minha pressão de manhã quanto estava? 11/7. Não tem nada, irmão. Amém, Jesus. Aí eu falei assim, pô, o que ele vai escrever? Eu fiquei pensando, ele vai me entregar um atestado com diagnóstico. Incrédulo. Irmãos, o que Jesus fez, Jesus fez. E entenda uma coisa, se não funciona na sua vida, a culpa não é de Deus. Irmão, se você culpar Deus de algum problema da sua vida, você está julgando a única oportunidade que você tem de se livrar do problema. Eu vou repetir, se você não entendeu direito. Se você culpar Deus pelo problema da sua vida, você estará jogando fora a única oportunidade que você tem de se livrar dela. Amém, irmãos?
Irmão, uma convicção eu tenho, eu sei que essa, eu acredito que nunca vai mudar. Se não funciona, a culpa não é de Deus. Amém? Amém, irmãos? Amém. Abra sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo 14. Aleluia. Quero falar uma coisa para você agora interessante. Há uma unção de amor aqui, irmãos. E há também uma unção de reconciliação. João capítulo 14, versículo 26 e 27. João 14, 26 e 27. A palavra diz assim. Está tudo dentro de um contexto. Começa lá no capítulo 13. Você lembra quando, antes da gente ler, você lembra quando Jesus estava lavando os pés dos discípulos? E quando ele foi lavar o pé de Pedro, o que Pedro falou? Eu não sou digno de lavar os pés. Aí, no final, qual foi a palavra de Jesus para Pedro? O que eu te faço hoje, você não entende. Mais tarde, você sabe por que Jesus falou isso para Pedro? Porque ele não tinha nascido de novo ainda. Quando Jesus estava na terra, ninguém tinha nascido de novo ainda. Os discípulos só nasceram de novo, irmão, depois que Jesus foi assunto aos céus e o Espírito Santo desceu. Amém? Amém. Aí ele começa o contexto lá, capítulo 13, vem falando sobre isso. Aí no capítulo 14, Jesus diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará, e já enviou, fala, e já enviou? Aleluia. Em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Irmãos, presta atenção agora nesse versículo 27. Deixo-vos a paz. Fala assim comigo, com voz de crente de verdade, fala. Deixo-vos a paz. Agora fala com a voz mais alta que você pode. Fala assim, deixo-vos a paz. Aleluia. Agora, olha só. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração. Não se atemorize. Olha para mim aqui um pouquinho. Na verdade, essa palavra, no original, quando a palavra diz deixo-vos, essa palavra no original quer dizer deixo-vos como herança. E quando fala deixo-vos a minha paz, no original essa palavra paz quer dizer shalom, que não quer dizer só paz. A palavra shalom aqui quer dizer saúde, prosperidade, bem-estar e paz. Essa palavra quer dizer o seguinte: Jesus deixou como herança para mim e para você saúde, prosperidade, bem-estar e paz. Isso quer dizer, irmão, que se ele deixou como herança, é um direito seu. Irmão, você tem direito em ter paz. Você tem direito em ser próspero. Você tem direito em ter bem-estar, irmãos. Até quinta-feira eu estava me sentindo com mal-estar. Me vinha fraqueza. Eu falei, Senhor, eu não quero chegar em fraqueza lá no meio dos irmãos. Senhor, eu quero chegar lá, eu quero ministrar a tua palavra. Em nome de Jesus. E eu vim confessando essa palavra, Irmãos, quando eu saí do consultório daquele médico, tudo aquilo que Satanás soprou no meu ouvido saiu.
Agora eu vou falar uma coisa para você. Eu já estava até decidido em fazer o exame. Só que eu estava pensando em fazer depois de ter vindo aqui. Depois que o pastor Luiz ligou para mim, irmãos, viver em comunhão, ouvir o irmão, é bíblico, viu? Abra seu coração para alguém, irmão. Amém, Jesus. O Luizinho falou assim para mim, cara, vai lá, faz logo esse exame. Falou para mim 2 vezes isso. Vai logo, tira logo esse peso. Já que você é incrédulo ainda, vai lá, escuta o médico. Na verdade, ele não falou isso não. Mas é impressionante, irmãos. Quando o médico falou para mim, cara, você não tem nada não. O problema deve ser amor demais. Deve estar amando demais. Irmão, todo o mal-estar que estava saiu. A gente não vive por sentimento, irmão, mas sentir dor é bom? Não é. Sentir incômodo é bom? Não é. Irmãos, mas saiu tudo. Eu estou comendo feijão aqui. Tá certo que essa noite aí eu comi demais. Acabei dormindo, me deu um calafrio. Terrível. Antes tentou me abraçar para me aquecer. Antes que dormir na mesma cama que eu. Ah, não é para confidenciar. Foi mal. Irmãos, e aí eu comecei a orar, então me deu um frio, um calafrio tão grande, que eu não precisei nem fazer esforço, irmão, em orar, porque a língua já ficou batendo. Dentro de meia hora saiu tudo. Acordei como se não tivesse sentido nada. Foi a última investida de Satanás. Para me tirar do foco. Joguei bola. Foi igual um garoto, cansado. Mas joguei. Irmão, Satanás fez tudo para roubar a minha paz. Sabe por quê? Porque ele queria tirar a minha autoridade. Amém, Jesus. Irmão, presta atenção no que eu vou falar. Não deixe ninguém dispersar você no que eu vou falar. Em nome de Jesus. Se alguém conversar com você, fala assim, arreda Satanás. Arrependido, em nome de Jesus. Irmãos, Deus tem um chamado para você, amém? Todos nós aqui temos um chamado. E eu quero falar para você que o teu chamado não é um peso. Você não precisa se esforçar para cumprir o teu chamado. Quando Satanás sabe que você descobriu o teu chamado, a primeira coisa, irmão, que ele vai querer roubar de você é sua autoridade. Sabe por quê, irmãos? Porque a unção ele não pode tirar. Irmão, preste atenção no que eu vou falar agora. Porque você já foi, você e eu, já fomos muito enganados. Já fomos muito enganados. Presos à unção na vida de alguém. Irmãos, unção é uma capacidade que Deus dá para alguém exercer um serviço para Ele, dentro do seu chamado. A autoridade é fruto de uma vida renunciada na caminhada com Cristo. Amém, Jesus. Por isso que você vê muitas pessoas em pecado aí, pregando, cheio de unção, mas ninguém é transformado. Nem ele mesmo, principalmente ele. Mas quando você entende a unção que Deus derramou sobre a sua vida para exercer um chamado, e você decide se render a Ele, Ele te enche de autoridade. E quando você abre a sua boca para falar, as pessoas vão falar como os fariseus falavam para Jesus quando ele desceu do monte, em Mateus capítulo 8, versículo 1. Ele fala diferente, porque ele fala como se quem tem autoridade. Irmão, mais importante do que a unção é a autoridade. Porque a unção você não faz nada para tê-la. Deus derrama sobre a sua vida. Agora a autoridade depende de você. Da sua renúncia. Amém? Eu vou falar, irmão. Quando você ministra com autoridade, vidas são transformadas. Quando você ministra com autoridade, você não prega assim, ó, não olha para mim não que eu sou falho, olha para Jesus. Ô Jesus, quantas vezes eu abri culto assim? Fariseu. Irmãos, quando você pega com autoridade, você fala assim, irmão, olha para mim. Irmão, quando você tem autoridade e você está com alguém, quando essa pessoa sai de perto de você, ela tem a convicção que ela teve com Jesus. Amém? Sabe o que isso quer dizer, irmão? Que o teu chamado não é por esforço, é por quebrantamento. Quebrantamento manifesta a parte de Cristo na tua vida.
Você não precisa se preparar quando é convidado para ministrar um louvor, porque a tua vida é uma expressão de louvor a Deus. Você não precisa preparar uma palavra quando te chamam para pregar. Você só precisa perguntar o que aquele povo quer ouvir. Precisa ouvir. Porque você tem a palavra. Sabe por quê? Porque você anda com Ele todos os dias. Irmão, autoridade você adquire no dia a dia, de fé em fé, de glória em glória, na comunhão com Deus todos os dias. Quando Jesus chamou você, Ele não mandou você entrar no seminário, Ele mandou você entrar no teu quarto. E Ele falou que Ele que vê em secreto, Ele te recompensa publicamente. Não para que você tenha glória, mas para que você se torne um testemunha para a glória dEle. Amém. Irmãos, exercer o chamado pastoral para mim hoje não tem peso nenhum. O que eu sei é o seguinte, irmãos. Tem alguns irmãos aqui que a gente teve a oportunidade de poder orientar. E todas as vezes que nós orientamos esses irmãos, nós falamos assim, olha para a nossa vida. É mentira, irmãos? Todas as vezes que a gente falou assim, ó, olha para a minha vida. Teve alguns irmãos que eu falei assim, ó, teu problema é que você não serve. Serve alguém. Falei ou não falei, irmãos? Alguém aqui tem coragem de falar isso? Falou. Isso. Não é para mim, meu irmão, estou querendo falar para você que a vida ressurreta é uma vida de paz, não é uma vida de peso. Amém, Jesus. Amém. Você não precisa mostrar nem provar nada para ninguém, irmãos. Principalmente para Deus. O que você precisa viver é a vida que Deus te deu. Só isso. Em nome de Jesus. Você percebe que o Espírito Santo está querendo tirar o peso do teu coração? Talvez você fique pensando assim, como que eu vou exercer meu chamado? Eu tenho chamado, como que eu vou estar lá no louvor? Na verdade, louvor a gente sabe que não é um ministério, a gente até fala, né? É um serviço, né? Que a gente presta espontaneamente, a gente sabe disso. Mas quando você tem um chamado pastoral, né? Um chamado para missões, e você fica, Senhor, o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? Você só precisa entrar no teu quarto, irmãos. E passar hora após hora com Ele. Amém. Nas práticas que você tem aprendido. Amém. Aleluia. O teu esforço, irmão. A única coisa que a Bíblia fala que você deve batalhar é pela fé santíssima. Mas é interessante, porque isso é graça e é de graça. É interessante, irmão, porque ele fala assim, ó, edificando-vos na vossa fé santíssima, que uma vez foi entregue. Até a fé que Ele manda, que Ele nos orienta, que nós nos edifiquemos, Ele já nos deu, irmãos. Ele nos entregou. Não é por esforço, irmão, é por quebrantamento. Quando você se esforça, você cansa. Quando você se esforça, você se frustra, se decepciona. Mas quando você se entrega, você se alegra. Amém? Amém. Quantos estão entendendo essa palavra? Amém. Aleluia. Então, irmãos, Jesus ele deixou para você uma paz como herança. Jesus deixou a condição de sarado como herança. Jesus deixou uma condição de provisão diária como herança. Jesus deixou uma condição de bem-estar como herança. Você tem direito a isso. Amém? Abra sua Bíblia lá em Hebreus. Eu já estou terminando de falar sobre esse versículo. Hebreus capítulo 9. Oh, Jesus. Capítulo 9. A partir do versículo 15. Aleluia. Tem alguém aí, irmãos? Amém. Quem está aí diz glória a Deus. Glória a Deus. Às vezes eu fico pensando assim, Augusto, quando a gente está ministrando, que o povo está muito calado, eu penso duas coisas. Ou o povo não está entendendo nada, ou está bebendo tudo, está engasgado. Hebreus capítulo 9, verso 15. Por isso mesmo, está dentro de um contexto também, irmãos, a gente não vai ler tudo. Eu sei que você já leu o livro de Hebreus 20 vezes, pelo menos. Você é discípulo de Luizinho. Amém. Por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões, lhe havia sobre a primeira aliança,
recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Pois em um testamento só é confirmado o caso de mortos, só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Irmão, olha para mim aqui um pouquinho. Lembra que a gente acabou de falar agora que Deus deixou a shalom dele como herança para você? Agora aqui, o escritor aos Hebreus, a gente quase pode dizer que foi Paulo que escreveu pela característica da carta, né? É uma coisa interessante, irmãos. O escritor aos Hebreus, ele diz que para que um testamento tenha valor, é necessário que o testador morra. Você sabe qual é a certeza que eu tenho hoje, irmãos? Você sabe a certeza que eu tenho que Jesus, o único motivo de Jesus ter morrido foi para dar tempo de nós irmos no cartório dele? Não, você não entende. Você não entende lei. Você está na graça, né? Vou falar direito. Irmãos, pensa bem. O Júnior é um cara muito rico. Ele é. Amém. Amém. Aí o Júnior escreveu um testamento para Mara. Ih, falei que ele vai morrer primeiro, hein? Caramba. Aí o Júnior escreveu um testamento de tudo que ele tem, tudo que ele conquistou e deixou no nome da Mara. Só que isso só vai ser da Mara quando o Júnior morrer. Ela vai poder desfrutar disso. É claro que ela pode até desfrutar de alguma coisa, mas vai ser só dela quando ele morrer. Então quando o Júnior morrer, quando o Júnior morrer, a Mara vai lá no cartório e vai pegar tudo aquilo que o Júnior deixou como herança para ele, né? E vai fazer o que quiser. Vai vender, vai dar para os pobres, vai abrir mais uma clínica, né? Para hospedar os incrédulos. Você não está entendendo ainda, irmãos. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Jesus veio aqui na terra para conquistar tudo aquilo que nós precisamos. Morreu, passou tudo por nosso nome. Morreu para que nós pudéssemos desfrutar de tudo aquilo que ele conquistou. Aí Satanás pensou que tivesse vencido. Aí ao terceiro dia ele ressuscitou. E está nos ensinando até hoje a desfrutar de tudo que ele nos deu. Você pode dar glória a Deus, irmão? Glória a Deus. Irmão, você tem uma herança em Cristo Jesus. Jesus morreu para passar tudo por teu nome, irmãos. O que te falta? O que te falta, irmão? Qual é a dúvida que você tem? Você tem tudo em Cristo Jesus, irmão. Você tem tudo em Cristo Jesus, inclusive a paz. Para a gente encerrar, eu acho, abre em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Aleluia. 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 Glória a Deus. Olhei para ali agora, falei, Jorginho mudou. Cadê o Jorginho? Quem? Ó, eu vou para a nação, mas tu vai comigo, tá? Ele sabe por que eu estou falando isso. Fica entregando rolo, irmão. 2 Coríntios capítulo 5, a partir do verso 16.
Irmãos, é interessante porque até a forma de eu ministrar, Deus está mudando agora. Quanto está sentindo paz agora? Amém. Aleluia. Aleluia. Amém, Jesus. Há uma unção de descanso nesse lugar. Amém. Toda a preocupação está sendo tirada. Amém. Aleluia. Aleluia. Versículo 16 diz assim, 2 Coríntios 5. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas ou velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens. Fala assim, não imputando. Aos homens as suas transgressões. E nos confiou a palavra da reconciliação. Irmãos, que palavra tremenda. Você percebeu o que você leu comigo no versículo 16? Você prestou atenção? E assim que nós daqui por diante, fala daqui por diante. Daqui por diante. Fala de novo, irmão, daqui por diante. Daqui por diante. Olha, irmão, você está confessando isso agora. A ninguém, fala ninguém, conhecemos segundo a carne. Conhecemos segundo a carne. Bom, eu sei que não deve ser tão agradável assim, mas olha para mim mais um pouquinho. Irmãos, quando você olha para as pessoas segundo a carne, e você vê as pessoas segundo a carne, você está na mesma condição que a Adriana falou hoje de manhã, que ela aprendeu com o pastor Eurípides. Você cria uma imagem daquilo que aquela pessoa não é. Quando você olha para o teu irmão, que nasceu de novo, e vê ele segundo a carne, você está criando uma imagem daquilo que ele não é. E você está chamando Jesus de mentiroso. Amém? E eu vou falar uma coisa, quando você olha para o teu irmão segundo a carne, você se perturba. Porque você julga. E a Bíblia diz, não julgueis, para que não seja julgado. Com a mesma medida que te julgar, que você julgar, ou você medir ou julgar, te julgarão, te medirão também. Mas quando você olha para o teu irmão, segundo o que Jesus já fez, quando você olha para o teu irmão e vê Cristo crucificado, e vê teu irmão crucificado com Cristo, a paz de Cristo, que excede a toda a compreensão humana, enche teu coração. Amém, irmãos? Amém. Quantos entenderam isso? Amém. Irmãos, a Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo. Isso quer dizer que nós somos os olhos de Cristo. Então nós podemos ver como Jesus vê. Você sabe quando Jesus morreu na cruz do Calvário? Você sabe como ele viu você? Ele viu você onde você já está agora, assentado com ele nas regiões celestiais. Como disse o pastor Luiz aqui, só vai para o céu quem já foi, quem já está lá. Só vai para o céu quem já está lá. Bom, quando você olha para o teu irmão e pensa que a obra de Cristo alcançou ele também, o teu coração descansa, sabe por quê? Porque você crê que Deus é poderoso para transformar a vida dele. E
que você pode ser um canal para isso. Ou não. Amém? Amém. Fala para o teu irmão, catuca ele para assim, irmão, ande na paz de Cristo, irmão. Ande na paz de Cristo. Fala assim, irmão, relaxa, irmão. Fala assim, irmão, descansa na graça. Irmão, misericórdia está muito relacionada com perdão. Graça está relacionada com favor. Por causa da misericórdia de Deus, Ele exerce a sua graça com a finalidade de nos reconciliar com Ele. Amém? E muito mais do que isso, depois de Ele ter feito isso, Ele nos confiou a cada um de nós o ministério da reconciliação. Irmãos, hoje é noite de reconciliação. Amém, Jesus. Aleluia. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém, meu Pai. Aleluia. Quer ver uma coisa? Para a gente tentar encerrar de verdade. Vai lá em João capítulo 14. O Espírito Santo fica lembrando dessas coisas, depois reclama com ele. João capítulo 14, versículo 1. A Jesus também falou, citou esse versículo ontem. O que a Bíblia diz aí, irmãos? Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, isso é Jesus falando. Crede também em mim. Aí depois ele continua falando. Na casa do meu pai é muita morada. Mas o que eu quero pegar aqui, irmãos, é o seguinte. Jesus falou assim, ó. Não se turbe. Não se perturbe. Não encha de coisas que não é Cristo. Não encha de coisas que não é minha. Não encha seu coração de morte. Amém. Deixe os mortos carregarem suas mortes, irmãos. Você tem uma vida agora dentro de você. Carregue a vida. Viva a vida de Cristo, irmão. Em nome de Jesus. Perturbação traz hipertensão. Traz problema do coração, irmãos. Perturbação traz divisão, separação, contenda. Mas não foi para isso que Deus te chamou. Não foi esse ministério que Cristo te entregou. Ele te entregou o ministério da reconciliação. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Vou falar uma coisa para você que se tornou assim, se tornado um marco na minha vida. Tenho falado isso e eu tenho visto Deus operar. Irmãos, no reino de Deus, mais importantes são as vidas. Deixa essa palavra cair no teu coração. Irmãos, no reino de Deus, o mais importante são as vidas. Aleluia. Amém? Amém. No dia do reunião de mulheres lá em Mesquita, que a noiva de Cristo foi, né, gente? Né, moça? Você ficou bonito na foto comigo, tu viu? Tu viu como é que funciona? Tira a foto do meu lado. Rapaz, eu tava em São Paulo, lá no aeroporto. Aí de repente encontramos lá com aquele Batoré na fila. Aí ele veio puxar com a gente, engraçado. Aí a gente conversou ali, pegou o avião, né? No meu avião. Aí descemos aqui no Rio, aí fomos pegar a bagagem. Fomos pegar a bagagem, ele estava lá. Aí ele veio falar comigo, falou, pô, você não vai nem tirar uma foto comigo? Ele falou pra mim, falei, problema, tiramos uma foto. Aí tiramos uma foto, ele pegou, deixa eu ver. Aí quando ele olhou a foto, ele disse assim, rapaz, nós dois juntos dá quase pra fazer um bicho, né? Aí, irmãos, eu tô lá no Retiro das Mulheres lá, congresso, né? Quando eu cheguei lá, tinha um irmão que já visitou a nossa igreja lá, o Charles, né? A gente conversou um pouco com ele e tal. Aí, quando a quase acabou, ele foi lá em cima, pastor Ronaldo, eu estava esperando você ficar sozinho, eu preciso falar uma coisa pra você. Você mesmo, cara? Eu falo. Olhou pra minha cara e começou a chorar, igual criança. Vai falar, vai chorar.
Falou que queria falar, tá chorando? Poxa, você é mentiroso. Eu só chorar e me abraça, porque eu sou. Rapaz, eu preciso falar uma coisa para você. Sabe aquele abraço que me deu lá no viver em Cristo? Mudou a minha vida. Uma vez, irmãos, eu estava na Metodista, no meio do louvor, na hora do culto, estava assim um fluir de Deus tremendo. Eu estava lá na frente, o Espírito Santo falou assim: vai lá atrás e abraça o William. Eu falei assim: mas Senhor, toda hora eu abraço o William. Realmente toda hora eu abraçava o William. Não, mas vai lá, você não está entendendo. Vai lá e abraça o William. Eu vou lá. As pessoas falam assim: não, vai lá e abraça o William, porque ele está pedindo para eu abraçá-lo agora. Então, aí eu já estava lá com ele fechado, aquela carinha dele de fariseu, né? Aí cheguei lá pela frente e abracei ele. Ele nem viu que era eu. Quando eu abracei ele, o irmão, ele começou a pular comigo, agarrado, chorando. Obrigado, Jesus! Obrigado pelo teu abraço, Jesus! Aleluia. Irmãos, quando você não tiver o que falar, abraça. Amém? Glória a Deus. Você é instrumento de reconciliação, irmãos, não de perturbação. Fala para o teu irmão: não perturbe mais ninguém. Para de perturbar alguém, irmão. Seja instrumento de reconciliação, em nome de Jesus. Vem aqui, pastor Luiz, para lembrar que quer acabar, fica aqui do meu lado. Abra lá em Mateus. Nós estamos falando da paz de Cristo, amém? Capítulo 6, versículo 27. Capítulo 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, um palmo, 45 centímetros, ao curso da sua vida? Irmãos, olha para mim um pouquinho aqui. Alguém aqui já falou de crise, ouviu falar de crise? Alguém está falando, ouvindo falar que o Brasil está em crise? E o que você tem ouvido o pastor Luiz falar? Que você está em Cristo, não é? Mas na prática, tem sido assim de verdade na sua vida? De alguns eu sei que tem sido. Eu louvo a Deus porque na minha vida tem sido assim. E eu tenho profetizado que na crise do Brasil, no reino que eu vivo, eu vou prosperar. Aleluia. E Deus tem abençoado. A verdade tem manifestado o que Ele já fez. Mas olha só, eu andei um bom período da minha vida esperando Jesus tirar a ansiedade do meu coração. E essa semana o Espírito Santo ministrou uma coisa para mim. Peraí, vai daí não. Castigo. Deixa só assim. Vai me desamparar? E o Espírito Santo falou uma coisa para mim. Por que a ansiedade não saía, irmãos? Porque a ansiedade não é coisa que Deus tira. É isso, pastor. Ansiedade é coisa que você lança sobre ele. Aleluia. Depois você lê 1 Pedro, se tu for ler ali, vai começar a saltar coisa, eu vou falar. Se não faz de bolsa, aí pô, corre esse risco. A Bíblia diz, lançando sobre ele. Olha só, preste atenção como a palavra diz, lançando, a Bíblia não diz lança. Por que a Bíblia diz lançando? Porque Jesus sabe que você vai ficar ansioso de novo. Sabe por que ele fala lançando? Para que você não auto se condene. Porque você lança hoje e amanhã você está ansioso. Aí Satanás fala no teu ouvido, não adianta nada lançar, tá vendo? Mas Jesus sabendo disso, falou assim, ó, lançando. Então você lança hoje. Você fica em paz. Amanhã Satanás te perturba, você dá ouvido, fica perturbado. Você lança de novo.
E você lança, até que uma hora você não está mais ansioso. Amém. Amém? Amém. Mas como que eu faço isso, pastor? Bom, Ronaldo, como que eu lanço sobre ele toda a ansiedade? Versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Então, como é que você lança sobre Jesus? Falando, Senhor, eu lanço sobre o Senhor, eu lanço sobre o Senhor. Amém. Você entra no teu quarto, irmão, e começa a se edificar. Você começa a orar em língua, a confessar a palavra a respeito daquilo ali. E o descanso vai vindo, e a certeza de que Deus é a tua provisão vai se firmando dentro de você. E a base de sustentação vai se firmando dentro de você. Até que, irmãos, você não tem mais ansiedade. Você sabe que Jesus é a tua provisão. Amém? Amém. Irmão, o evangelho que funciona, Fernando estava conversando ali comigo e falou assim, mas eu ficava maluco. Como que eu ia compreender que o evangelho tão fácil funcionava? Eu aprendi a estudar tantas coisas, né? E eu tinha dificuldade, todos nós passamos por essa dificuldade. Não é verdade, doutor? Não é verdade? A gente fica, como que um negócio tão simples funciona? Mas sabe por quê, irmão? Porque o evangelho é prático. Se você só ouvir e não praticar, não funciona. Você precisa praticar. Amém? Então você vai lançando sobre ele todas as circunstâncias da sua vida, você vai lançando sobre ele em edificação. E ele vai construindo uma base de sustentação da fé e destruição das fortalezas da incredulidade. Cada tijolo de edificação que você bota para dentro, pelo menos um de incredulidade, sai para fora. Sai. Amém, irmãos? Fica de pé um pouquinho para eu lembrar que eu tenho que acabar, porque o pastor Luiz não foi suficiente.